Graça, misericórdia e paz da parte de duas pessoas, da parte do Pai e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dar continuidade à nossa série acerca de quem é o Espírito Santo, quem é a pessoa do Espírito Santo. E nós já estamos aqui aprendendo, dentro da palavra, dentro do seu contexto, que é o Pai e o Filho unidos, formam a pessoa do Espírito Santo. Aleluia! Pai e Filho unidos em nós, queridos, nos guiando, nos conduzindo, nos santificando, operando através de nós, né, da sua essência, do seu poder, a comunhão do Espírito. Né, tudo foi feito por meio desse Espírito, tudo é o que nós precisamos, queridos. Jesus, em Lucas 11, estava dizendo para os discípulos qual o pai, né, por sendo mau, não dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo, algo que procede dele, a essência dele. Queridos, nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Em espírito, nós somos um com eles, Pai, Filho e a Igreja, unidos através desse único Espírito. É maravilhoso. Essa consciência, queridos, é maravilhosa. Satanás está desesperado com esta série. Desesperado. Estou sendo resistido, mas eu vou continuar ensinando o que está escrito, porque nós somos crentes de Bereia, somos nobres, queridos. Nós vamos confrontar com as Escrituras. Não importa quem esteja falando, vamos confrontar com as Escrituras. Ela quem vai nos garantir o nosso fundamento. Amém, queridos? Então é isso. Vamos ler hoje e entendermos por que Jesus falou que o Espírito Santo glorificará Ele. Já de cara, a doutrina da Trindade já cai por terra aqui. Ela fala que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são coiguais. Então, se são coiguais, por que o Espírito vai glorificar Jesus? Nesse sentido, nós vamos entender aqui que o Pai glorifica o Filho, que o Filho glorifica o Pai. Mas vamos entender o contexto correto. Né? E tem mais, a doutrina da Trindade, eu já expliquei para os irmãos, por falar que é tudo igual, eu expliquei num dos vídeos, que por que blasfemar contra o Filho do Homem tem perdão, mas contra o Espírito Santo não tem perdão. E o Filho nem mencionou o Pai ali. O Espírito Santo é o cara, é o chefão dos dois? Não, você está blasfemando contra o Espírito do próprio Pai. O Pai que fazia as obras por intermédio de Jesus. Ninguém nasce de novo se não for pelo Espírito. Ninguém faz nada, ninguém vive, não tem como. A graça ela opera pelo Espírito. Sem o Espírito nada somos. Mas o Espírito Santo do Pai, que estava operando em Jesus. Então blasfemou contra a manifestação daquele Espírito, já era, não tem perdão. Os discípulos diziam que Jesus estava expulsando demônios por Beelzebu. Jesus falou, não, a casa não pode ficar dividida entre si. Então, eu expulso demônios pelo dedo de Deus, dentro do contexto. Basta ler lá Lucas 11, Lucas 12, Mateus 12 e Marcos, eu não lembro qual capítulo de Marcos que ele fala. Junta tudo e nós vamos entender. As obras que Jesus estava fazendo, ela pelo Espírito. Então, blasfemou contra o Espírito, como é que a obra vai acontecer em nós? Sequer nascemos de novo sem o Espírito Santo. Mas, em nenhum momento, Jesus disse que blasfemar contra o Espírito Santo como terceira pessoa, mas blasfemar contra a obra do Pai que estava em Jesus. Tanto que em Hebreus capítulo 10, fala que nós estamos, se nós calcarmos o Filho de Deus, profanarmos o Espírito da graça pelo qual fomos santificados, não teremos mais perdão. Apenas uma expectativa de juízo e ardor intenso que consumirá os inimigos de Deus. Isso é blasfemar contra o Espírito, voltar a pecar deliberadamente. Amém, queridos? Então, está claro aqui que o Espírito Santo, até agora, meus irmãos, não tem como. São textos incontestáveis. Não tem como dizer que o Espírito Santo é diferente do Pai e do Filho. E que eles são coiguais. Nem o Filho é coigual ao Pai com relação à hierarquia. Nós vimos que Deus Pai é a cabeça, é o líder de Cristo. E o próprio Senhor Jesus, ressurreto, chamou Jesus, o Pai de Deus. Meu Deus! Nós lemos esse texto em Apocalipse capítulo 3. E tem outra coisa interessante, outro detalhe. Se são coiguais, por que o Espírito ele tem que ouvir de Jesus para poder anunciar? Não é isso que Jesus fala? Ele vai ouvir o que é meu e vou lá de anunciar. Ele não pode falar por si só? Se ele é coigual,
com o Pai e o Filho, ele não precisa ouvir de Jesus para poder nos anunciar. Não, nós vamos entender, queridos. Não é isso que Jesus quis dizer. Amém? Então vamos ler hoje aqui, meditar. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Vamos ler. Verso 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Vamos pegar o contexto? Vamos voltar, pegar o mesmo discurso de Jesus que começou no capítulo 13 de João. João, capítulo 13, versos 31 e 32. Olha como é que ele está falando acerca do outro Consolador, que nós vimos na última gravação, que é o Pai que estava no Filho. Tendo ele, pois, saído, Judas saiu para trair Jesus. Foi aqui que começou o discurso de Jesus, que finalizou no capítulo 16, e a oração de Jesus que complementou no capítulo 17. Tendo ele, Judas, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo há de glorificar. Aí, dentro do contexto, Jesus, no mesmo discurso que ele fez, ele fala que ele, o Espírito Santo, me glorificará. Mas o outro Consolador, no vídeo anterior, nós vimos que é o Pai. Então, o Pai me glorificará, está aqui. Também Deus o glorificará. Esse é o contexto. E em João 17, na oração sacerdotal de Jesus, quando ele finaliza aquele discurso que começou no capítulo 13 e terminou no capítulo 16, dentro do contexto, olha só o outro Consolador que glorificará Jesus. João 17, 1 a 5. Jesus falou assim, levantando seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, ele me glorificará. O Pai, glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhes deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Pai e Filho. A vida eterna é conhecer o Pai e o Filho, só. Não tem uma terceira pessoa aqui. E ele continua. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes da fundação do mundo. Então, quando Jesus falou que o outro Consolador glorificaria ele, era o Pai. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Agora vamos ler aqui o contexto. Eu só li o 14, agora vamos ler o versículo 15. Tudo quanto o Pai tem é meu. Vou ler de novo, verso 14. Ele me glorificará, esse outro Consolador, que é o Espírito Santo, o Espírito do Pai, que nós já aprendemos, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então, o que é receber do que é meu? Verso 15, olha o contexto. Por que a gente não leu o contexto? Verso 15. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso que eu vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então quem é o Espírito que há de receber do que é de Jesus? O Pai, queridos. O Pai. E no verso 13, um pouco antes, também dentro do contexto, ele dirá tudo que tiver ouvido de mim e vos anunciará o que há de vir. É isso. Não é o Espírito Santo como terceira pessoa que precisa de ouvir de Jesus para poder nos anunciar, não. Aqui a relação é do Pai e do Filho. Entendeu o contexto? Verso 13, 14 e 15. Matamos aqui várias doutrinas da Trindade errado. Ele me glorificará. É o Pai glorificando o Filho. Há de receber do que é meu. Então o que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar é o Pai, porque tudo que o Pai tem é meu. Então ele vai receber o meu testemunho e vai nos anunciar. Por isso que ele dirá, o Pai, o Consolador, o outro Espírito, nos dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele recebe do que é meu e vou-lo há de anunciar. O testemunho de Cristo Jesus. É isso que Jesus quis dizer.
Amém, queridos? Então é isso. Matamos mais um. Se nós lermos, queridos, olha só, se nós lermos as nossas Bíblias na perspectiva da Trindade, nós nunca receberemos esse entendimento. Amém, queridos? Olha como é simples a entender. Então, quem glorificará o Filho? O Espírito do Pai. Ele o glorificará. E o glorificou quando Jesus ressuscitou dentre os mortos. Conectamos com o capítulo 13 e com o capítulo 17, que é o mesmo contexto, explicando por que Jesus disse que ele me glorificará. E receberá do que é meu e vou-lo de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso que eu vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo de anunciar. O Pai, anunciando para nós, através do seu Espírito, o testemunho do Filho. Então ele ouve e fala para nós. Não que ele não tem poder para poder falar por si só. Não. É porque ele está recebendo o testemunho do Filho. E o seu Espírito em nós nos diz, nos faz receber o que o Filho anunciou do Pai. Amém, queridos? Então é isso. Então no vídeo anterior, nós vimos quem é o outro Consolador, que é o Pai. E nesse nós vimos que quem glorificará o Pai não é o Espírito Santo. Quem glorificará o Filho não é o Espírito Santo como terceira pessoa, mas sim o Pai no Filho, que recebeu o testemunho do Filho, e o Pai nos revelará, nos anunciará as coisas que hão de vir. Está tudo conectado, queridos, tudo dentro do mesmo contexto. Bem, queridos? Então, na próxima gravação nós daremos continuidade, e a cada vídeo gravado, uma porção de revelação será manifestada aqui para nós. Amém? Então é isso. Pai e Filho unidos forma o Espírito Santo. Até a próxima gravação, queridos. Que o Senhor nos abençoe.